Bem-vinda mais uma vez aqui. Hoje estamos em mais uma live especial do Setembro Amarelo. Hoje nós teremos uma convidada especial, a diaconisa Silvana Soares, da Devec Vilar dos Teles. Boa noite, Ruth, a paz. Hoje estamos dando continuidade aqui à nossa live especial, live que iniciamos falando a respeito da saúde emocional. Depois você procura lá no meu perfil, quem ainda não viu. Saúde emocional na data do dia 3, dia 4 e dia 5. Está maravilhosa, especial, falando sobre rejeição, falando sobre raízes do passado, questões familiares. Então, você que está entrando agora, já vai convidando mais pessoas à paz de Cristo Jesus. Vai convidando mais aí algumas pessoas. Tá calor aí, gente? Tá calor? Porque aqui na Zona Oeste tá muito quente. Esquentou muito. E eu moro em frente aqui à rua, mas esquentou bastante. E eu vou estar chamando já a diaconisa Silvana para estar entrando aqui. Ela já está conosco. Não vou fazer live sozinha. Deixa eu colocar aqui a diaconisa. Oi, amor, paz. A paz do Senhor. Glória a Deus. Está me ouvindo bem? Tô te Tá ouvindo. me Deixa vendo? eu aumentar um pouquinho aqui. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Também, Graças também. a Deus. Hoje nós estaremos aqui dando continuidade à palavra que eu iniciei nas lives anteriores, falando sobre a tricotomia, que nós somos espírito, alma e corpo, e nós não podemos negligenciar, não é verdade, Diaconisa? Então hoje a gente vai tratar o espírito, né? Sim, Hoje a senhora está aqui conosco, a senhora está com a palavra. Pode ficar à vontade, pode trazer, nos alimentar, falar o que o Senhor deixou no seu coração. E no final nós faremos a oração para todos, né? Os pedidos. amém. Paz de Cristo, querido, é um Beleza? prazer estar aqui pela primeira vez. Eu sei que Deus é que faz os encontros, né? É Você já verdade. falou, eu sou da Devec Vilar, e é uma honra para estar aqui compartilhando sobre esse tema tão relevante que é a questão espiritual, porque nós somos um ser tricotômico, como você já falou. Somos feitos de alma, carne e espírito. Então, não tem como desassociar essa questão do corpo, o espírito e a alma. É Então, quando você verdade. fez essa proposta, a live é sobre mente blindada. Não é isso? Blindada. Sobre mente Isso, exatamente. blindada. E, assim, nunca foi tão, como é que eu vou dizer, tão relevante esse assunto, porque parece que de um tempo para cá, depois da pandemia, houve um boom, né, vamos dizer assim, de emoções, e parece que a epidemia, aquilo foi embora, mas ficou algumas coisas, alguns gatilhos que foram acionados. Eu estou falando assim, eu não sou da área de psicologia, mas a gente tem uma noção. Alguns gatilhos que foram acionados, parece que todo mundo está ansioso, todo mundo, a maioria, está todo mundo com medo, é uma coisa assim, eu vejo isso diariamente, porque eu trabalho na igreja com oração, com intercessão, então toda terça-feira nós estamos lá orando, e quando você chama as pessoas para orarem, todo mundo parece que tem a mesma fala. Eu estou com um problema emocional, eu estou com uma dor que eu não sei onde é a dor na alma, olha, é uma coisa assim, muito, Forte. muito preocupante. Eu fico assim preocupado porque
você às vezes, eu não sei se você se sente assim, você parece que você está um alienígena, porque eu fico me colocando da seguinte maneira. Eu não sou muito velha, mas também não sou novinha. Eu sou de uma geração onde essas coisas não eram tão muito faladas. Tinha, claro, a gente sabe que tinha esse tipo de comportamento e tal, mas não assim, sabe? Muita flor da Sim, pele. Todo mundo fala tudo. Isso é muito. Toda hora, toda hora. Toda hora eu vejo crianças assim, adolescentes assim. É uma carga, sabe, muito, muito pesada para as pessoas carregarem. E eu realmente tenho me exato. preocupado muito, eu tenho orado a Deus para o Senhor, me esclareça mais em relação a isso, porque até para você ajudar pessoas. Eu Exato. até estou pensando em fazer, porque eu tenho uma formação educacional, eu sou pedagoga, e eu estou até pensando em fazer uma outra faculdade de psicologia para poder ajudar, sabe? Mas a Bom, gente, eu estava pensando sobre isso, porque há uma linha muito tênue entre o espiritual e o físico, né? É uma linha assim exato. muito. E para a gente falar uma coisa e não deixar de abordar outra, fica muito complicado. Até porque nós que somos evangélicos, nós vivemos por fé. E a fé é aquela coisa que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou Exato. enxergando, mas eu sei que está ali. E você pegar no que não tem como pegar, eu não sei se é muito complicado. Para você chegar para uma pessoa e falar assim, tenha fé, você vai conseguir estimular, mas a pessoa na mente está assim, não é isso, não dá para mim. Então, assim, eu separei alguns textos, né? Eu não sei se cabe uma palavra, mas eu quero deixar uma palavra com quem está aqui na live. E se você quiser Sim. argumentar também, fica à vontade, a gente vai interagir, né? Não sei se essa é a Sim. proposta, seria, Isso. mas a gente vai interagir nesse aspecto, porque quando a E gente fala assim, até acrescentarmos. quando nós falamos assim, fulano tem um transtorno, né? Um distúrbio. E a gente pensa assim, não, é do século XXI. Não, isso vem de muito, muito tempo lá atrás. Então, eu pensei algumas passagens da Bíblia, porque a gente acha assim, não, tá tudo bem, você levantou a mãozinha, se batizou, toma a ceia, você é isento de qualquer tipo de coisa. E não é assim, né? A gente sabe que não funciona dessa forma. Tem toda uma coisa geracional, desde a da vida intrauterina, e aí por aí vai, os comportamentos, como foi criado. E aí a gente entra na questão espiritual, porque tudo que o inimigo quer é destruir, é paralisar a obra de Deus e paralisar o ser humano. O diabo ele não está interessado em só colocar um transtorno, ou então só fazer com que a pessoa entre por esse caminho. Ele quer destruir. Porque ele dominando a mente, ele domina todo o corpo. Se ele dominar Senhor. aqui, ele domina todo o corpo. E aí a pergunta que muita gente me faz é o seguinte: irmã Silvânia, como é que ele sabe? Sabe? Eu falo assim, gente, ele não sabe o que você pensa. Mas o corpo fala sem você falar. Isso O aí. corpo fala sem você falar. Quando você expressa uma reação, num olhar, na mão, sei lá, qualquer outra parte do corpo, o inimigo ele olha, a Bíblia diz que ele é o quê? Ele anda ao nosso derredor. Ele está observando. Ele ganha uma vantagem em cima de nós, seres humanos, que ele é espírito. Então ele não tem que trabalhar, ele não tem que acordar cedo, ele não tem que pagar boleto. Ele é especificamente só para isso, para observar, para prestar atenção naquilo que nós, seres humanos, nem nos damos conta. Mas ele, eu costumo dizer, aqui não estou para exaltar o inimigo, eu estou para realmente denunciar, né, uma coisa que já está em evidência, porque se ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos que viam a glória de Deus, que ele iria ser mais do que Deus,
e conseguiu trazer isso para si, o camarada inteligente. Você concorda comigo? Sim, não Camarada é à toa inteligente. que não é à toa que ele no Jardim do Éden ele procurou o animal mais perspicaz, ou seja, ele foi aquele com que ele mais se identificou, aquele que servia para ele para o propósito qual ele queria ali no Jardim do Éden. Então, ele foi exatamente no animal qual ele se identifica, que é o animal mais Exatamente. perspicaz, como diz a palavra. Exatamente. E abrindo um parênteses a respeito dessa questão do transtorno, lado espiritual e emocional, eu vou dar um Sim, exemplo. Não vou citar aqui nomes, expor ninguém. sim. Mas eu tenho paciente, tá? Que a mãezinha relata que a criança tem ali o seu momento de interação com seus brinquedos, trazendo o imaginário, que é O totalmente amiguinho natural. imaginário, né? Uhum. Isso, totalmente natural, é natural para todo tipo, para toda criança. Ela Sim, tem sim. mesmo que fazer essa associação, por exemplo, de brincar com um carrinho como se fosse um carro lá da rua, de fazer comidinha como a mãe faz na cozinha, é normal. Sendo que, olha como existe, como a senhora falou, uma linha tão estreita e de ter que Sim, ter esse cuidado, porque o natural, se a gente não vigia, o espiritual entra, porque a criança já estava indo para um lado que é meu amigo imaginário, dando nomes, e a gente sabe que o amigo imaginário da criança existe, mas tem um limite. Quando aquilo exatamente. se torna dominante sobre o dia a dia da criança fortemente, a gente quem tem um olhar espiritual, a gente sabe que não tem ali apenas uma questão natural, científica, não. Sim, É o inimigo usando uma situação natural como uma porta. É uma exatamente. porta. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar. Eu sou neuropsicopedagoga, trabalho com crianças que têm transtorno. O transtorno, ele é uma condição neurobiológica, é cientificamente provado, porém, o mundo Exatamente. espiritual é real. O mundo espiritual Exatamente. é real. A gente não pode somente tapar os olhos e ficar focado ali na questão dos medicamentos, da terapia. Mas o que o meu Uhum. médico diz que é natural da criança e o que o meu médico diz que não é natural, o que o terapeuta diz, só que será que é somente uma questão do transtorno? A gente precisa estar alerta. E com Sim, relação às mentes das pessoas, né, das pessoas adultos hoje em dia, infelizmente sim, muitos adultos, Diaconisa, não sabem ainda que eles têm ali um transtorno. Eles não sabem que tem. E ali ele não se encaixa, porque a pessoa que tem um transtorno, ela tem suas questões tão específicas que tem dificuldade de se adaptar ao meio ambiente. Nasce no ambiente, naquela família e parece o patinho feio, que nunca se encaixa, nunca tá bom, nunca tá certo. sim, E aquilo vai crescendo sem identidade, sem ter a sua identidade em conflitos. Já é comprovado que quem tem transtorno tem uma maior incidência de ter depressão né, a tendência mesmo sim, do suicídio. Então, por sim, isso também dessas lives aqui no meu perfil profissional, porque é provado que há uma incidência enorme. Há pessoas sim, que têm outros transtornos, além do transtorno da ansiedade, os transtornos psíquicos, mas quem tem o TDAH, quem tem um autismo, a incidência é muito maior em ter sim, realmente uma ansiedade, uma depressão e tem que ser observado. Então, assim, à luz da palavra, nós precisamos estar atentos. Atentos, sim. mas continua. É, eu, não, tudo bem, não tem problema não, que a gente, eu gosto de falar e você também. Lá em Marcos, capítulo 5, né, 4, capítulo 5, a gente pode observar algumas questões comportamentais
e aí você, como da área, você vai concordar, e Jesus, ele manda os discípulos passarem para o outro lado, no meio do caminho tem aquela tempestade toda, porque eu acredito que existem, claro, a gente sabe disso, nós somos evangélicos, sabe disso. Sabemos disso. Existem demônios territoriais. Existem demônios que eles se apossam do território, seja rua, seja bairro especificamente, seja cidade, né? E até mesmo países. Até porque se nós formos observar, a gente tem uma gama de ídolos, enfim, eles lá, ídolos e tal, enfim, vou entrar nessa questão. Aí o capítulo 5 do livro de Marcos diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, quer dizer, Jesus, lhe saiu logo ao encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. Um homem com espírito imundo. Ele estava morando em sepulcros. Aí a pergunta é: por que as pessoas, quando a mente é dominada, né? Vamos colocar a linha física, por algum transtorno, psicopatia ou sei lá que seja, por que essas pessoas sempre ficam, a maioria, tá? Sempre ficam ou vagando na rua, ou comendo lixo, ou em cemitério, ou em lugares que não são sociáveis, digamos assim. Eu fico observando que aqui onde eu moro, aqui em São João, de vez em quando sempre tem alguém passando assim. Os mendigos, nem todos têm transtorno, nem todos têm problemas mentais, mas a maioria querem ficar na rua. E eu já trabalhei com esse tipo de pessoas assim, na rua, alimentando. E a gente pergunta: você quer sair daqui? A maioria diz: não queremos. Não queremos. Aí alguém fala assim: não, porque eles não querem trabalhar. Ou não, porque eles. Não, 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 não. O inimigo, ele tem esse poder, tá? Poder para manipular uma situação, para algemar. É como se você tivesse algemas invisíveis que você não consegue romper. Por mais que você tente, parece que aquilo te prende e vai puxando para você ficar naquela condição, sabe? Então, o que eu vejo, e você há de concordar, muita gente está aqui na live, é que o inimigo, além dele oprimir, ele aprisiona. Sim. É ele como se colocasse uma coleira na pessoa e ele mesmo condicionasse. Esse homem aqui é um clássico, né, vamos dizer assim, da Bíblia, em termos de possessão. Aí ele mora, a Bíblia vai relatando, ele mora nos sepulcros. Versículo 3. Ele tinha morada nos sepulcros e as pessoas da região, por ele ser agressivo, ele era preso em cadeias, porque está aqui no texto que as cadeias que ele era aprisionado, nem assim podia prendê-lo. Que força! Aí entra a questão. Que força fora do comum aquele homem possuía. Sem fazer nenhum tipo de física, nem fazer academia, nem ter uma alimentação saudável. Ele tinha uma força que vinha da onde? Do espírito que estava manipulando o espírito dele. Porque quando a pessoa é possuída por demônios, ela não tem consciência do que está fazendo. É isso aí. E aí eu digo isso porque a minha família, ela não é toda evangélica. Eu já tive no mundo, eu já fiquei no mundo 18 anos, então eu já passei lá para o outro lado. E eu vi, em outras lives eu já falei sobre isso, a minha sobrinha de 6 para 7 anos, ela incorporar entidades e beber cachaça, fumar charuto e dar consulta. E depois que aqueles demônios saíam
ela era uma criança normal, entendeu? Uma mente de uma criança. Por quê? Porque a mãe, Dominada. exatamente, a mãe, a minha cunhada, que já faleceu, ela entregou aquela gestação na mão das entidades. Então, quando a minha sobrinha nasceu, ela começou a trabalhar naquela religião e hoje ela tem um grande centro lá no Pará, em Belém, e deu continuidade àquilo que ela foi entregue. A mente, eu via essa menina desde criança. Então, assim, é criança, mas se a mente for dominada, acabou. Mas a criança é inocente. Mas a legalidade dos pais vai interferir na vida da criança. Porque quando você começa a gerar, você já está declarando que o teu filho é do Senhor. Quando você começa a gerar, você já está dizendo, esse aqui é a minha geração. E ovelha gera ovelha. Então, quando você não está debaixo de uma proteção de Deus, você fica vulnerável. E tudo que o inimigo quer é conduzir aquela criança no caminho do erro. Sempre. Aí você vai perceber que o comportamento infantil ele muda de acordo com a família. Aí entra a psicologia, que é aquilo que ele vê, que ele reproduz. Só que o inimigo está ali permeando, ele está observando, ele está conduzindo, ele está manipulando. E a criança, por ela ter ainda um ser em formação, quando os pais dão essa legalidade, eu vejo isso muito na rua, sabe? Crianças sendo conduzidas em outras religiões e a criança está ali inocente achando que aquilo está certo. Mas é uma preparação para o futuro. Então, muito cuidado com vocês que são pais, né? Que estão assistindo aqui a live. Cuidado com as crianças, com os adolescentes, porque estão em formação. Né? E o adulto também, que a gente precisa vigiar, porque a Bíblia diz, olhai, primeiro observa, depois vigia e depois ore. Porque muita gente fala o contrário. Primeiro eu vou orar para depois eu vigiar. Não é o contrário. A gente fala, olha, vigie, depois você vai orar. Né? Porque não adianta falar em mistério, falar em línguas, chegar em casa e ser um capeta, mas isso é outra história. Então, veja bem, quando esse gadareno, Jesus chega na cidade de Gadara, o que me chama a atenção é a Bíblia descrevendo esse homem. Aí ele diz assim, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Olha o comportamento desse homem. Quem olhava para ele e falava assim, é mendigo, é esquizofrênico, digamos hoje, né? É maluco, tem que tomar remédio controlado, vai para o CRAS procurar um serviço ambulatorial, né? Procura um psiquiatra, toma um remedinho e você vai ficar bom. Só que nesse caso aqui, para quem olhasse, falando, não, isso aí ninguém tratou. Por isso que ele está assim. Mas se você perceber, entra no manicômio, eu nunca pessoas que já entraram, pessoas falando em mistérios lá dentro, pessoas pregando, declarando. Eu tive uma experiência com esse tipo de comportamento, e eu, rapidinho, em 2 minutinhos, eu vou compartilhar aqui. Uma vez eu cheguei na casa de um homem, e esse homem tinham dado para ele gadernal, porque eles achavam que ele estava tendo uma crise de ansiedade, que ele começou a quebrar a casa toda, ele começou a agredir as pessoas que estavam na casa. E eles doparam esse homem. Quando eu cheguei, eu e uma equipe que foi comigo orar, ele estava embaixo da cama, um quarto todo escuro, que ele se enfiou embaixo da cama, o quarto estava escuro, e aí o que acontece? Ele começou a urrar, urrar, urrar,
E aí a minha irmã, na época, trabalhava comigo, porque hoje em dia ela morreu, está no Senhor, graças a Deus por isso. E ela pediu que todo mundo saísse do quarto, saísse da casa. E nós entramos no quarto, acendemos a luz. E ela falou comigo, ela falou, mana, isso aí é demônio. Eu falei, eu sei que é demônio. E o cara tava gritando embaixo da cama. Aí ela falou assim, em nome de Jesus, sai. Ele veio se arrastando igual cobra. Igual cobra, com a mão, os braços para trás, igualzinho cobra, rastejando. E a Meu minha irmã Deus. falou, em nome de Jesus, vomite o que entregaram a você para matar esse homem. Acredite se quiser. Ele vomitou uma bola preta. Uma Meu bola preta. Ele vomitou uma bola preta com um monte de linha amarrada. Naquele momento, aquele homem foi liberto. Ele Glória a Deus. levantou, para a glória de Deus. Ele ainda ficou, estava meio grogue por conta do remédio. Ele falou: o que que houve? Ele estava meio desnorteado. Um rapaz novo, estava noivo para casar. E ali parece que tinham feito um trabalho para matar ele. E ele vomitou aquele trabalho. Meu Deus. E antes dele vomitar, a entidade falou que tinha sido na porta de um cemitério que tinha recebido aquela oferenda. E aí ele Misericórdia. vomitou, ele levantou, tá meio grogue, aí eu pedi que desse um café a ele, uma água, e nós falamos com a mãe dele. Eu falei: olha, leva ele para a igreja. Ele precisa aceitar Jesus, ele precisa de Cristo. Sim. E graças a Deus, para a glória de Deus, ele se Amém. converteu, a noiva se converteu, eles se casaram e hoje estão muito bem para a glória do nome de Glória a Deus. Deus. Então, assim, quem olhava falava assim: nossa, é uma crise. Ele está tendo uma crise de pânico, de ansiedade. Então, por isso que a gente precisa ter discernimento. A gente É isso que eu precisa ia ter esse falar. olhar espiritual Discernimento. para não Discernimento. Ó, dizer chega. assim, para Meu dizer assim, Deus. isso aí, ansiedade, não, é demônio. Mas ele não está Não, falando, oh, não, mas está influenciando. existem uns problemas sim, gente. Não estamos aqui sendo negacionista ou querendo inverter as Não, coisas, mas estamos tentando alertar a respeito do discernimento. Discernimento do exatamente, que realmente é natural e o que não é. Eu exatamente, trabalho famílias e no meu trabalho, discernimento, isso aí, no meu trabalho, eu glorifico ao Senhor que Ele me deu uma ferramenta que eu acredito que é diferenciada, porque no meu atendimento não tem atendimento sem discernimento e sem oração. Sempre vai para o lado da oração. tem que ter. Sempre vai para o lado da oração. E glória Sempre a Deus vai. por isso. Peço ao seu discernimento e quando eu vejo que tem algo ali espiritual, eu peço Sim. autorização e meu consultório se torna consultório, é sala de oração, é Amém. tudo. Então Glória a tem que ter Deus. discernimento, Aleluia. porque Sim, o natural vai tratar com o que a ciência tem, exatamente. mas o que é espiritual, a gente não pode ficar passando pano, botando mãozinha. É botar. Sai pra Satanás, mete o pé, Isso sai, aí. acabou, não vai mais. Não vai ficar brincando com essa vida. E a gente que quer ver uma vida saudável, liberta, equilibrada, a gente tem que ter esse discernimento. Exatamente. Quem trabalha com a mente, quem trabalha com a medicina em geral, mas quem trabalha com a mente tem que pedir sempre a Deus discernimento, Senhor. O que é Sim. isso? É algo natural mesmo? O que está acontecendo? Sabe? E eu glorifico a Deus por essa palavra, pelo que o Senhor tem dado aqui à senhora nessa noite, Jaconina Silvana, muito Amém. importante. Amém. Então, assim, como esse homem estava aqui, ó, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, esse homem gritava. Esse
homem gritava. Já viu gente que fala sozinho? Pode ser um transtorno? Pode. Pode ter um desequilíbrio? Pode. Mas olha a característica desse homem aqui. Pelos sepulcros ferindo-se com pedras. Qualquer identificação e semelhança é pura coincidência. Ele se cortava com pedras. Aí de um tempo para cá, o que a gente vê? Gente se cortando. Pessoas se mutilando. Se mutilando. Exatamente. Aí Olha, fala assim, não, é porque a dor, né? A dor que a pessoa sente na alma é tão grande que ela, através da mutilação, ela está dizendo assim, ó, isso aqui não é nada em relação ao que eu sinto. Aí, veja bem, eu vou pegar uma faca, eu não tô desmerecendo a dor de ninguém, eu quero deixar bem claro nessa live. Pega o negocinho e começa a me cortar. Tudo bem. Você começa a se cortar e aí isso vai crescendo. Por quê? Quando você... Isso aqui está na Bíblia antes de você nascer. Antes de eu nascer, o comportamento desse homem já estava o quê? Identificado que hoje a gente está vivendo. está vivendo. Existiam deuses na época dos cananeus, dos midianitas, dos amorreus, que o ritual era o quê? Cortar. Elias se cortavam, se retalhavam. Então, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Você não acha que isso aí é muita coincidência? É verdade. Não é verdade? Então, o comportamento desequilibrado através da opressão, estou falando nesse caso aqui, já é milenar. Aí a Bíblia diz que quando, isso aí é a descrição dele, quando ele vê Jesus, os demônios que estavam naquele homem reconheceram Jesus. Ele diz assim, ó, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Olha só, irmão. O diabo declarando em alto e bom som que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Ele estava dando testemunho. Porque o diabo sabe, o tempo dele está se findando. Aí ele diz aqui, ó, por que você está me atormentando? Falando para Jesus. Porque Jesus estava expulsando. Ele estava falando, sai desse homem. Aí Jesus perguntou, qual é o teu nome? Foi a única vez que Jesus perguntou o nome de demônio. Jesus não estava entrevistando demônio. Ele só estava perguntando, qual é o teu nome? Se Jesus estava perguntando qual é o seu nome, porque tem vários nomes. Jesus queria que ele se identificasse. Jesus não queria... na realidade, Jesus não sabia quem era. Ele só queria que ele se identificasse porque Jesus estava com os discípulos. E Jesus estava ensinando os discípulos a como lidar com esse tipo de demônio. Sim. Porque tem gente que fala assim, não, Jesus não sabia, por que ele perguntou? Ele perguntou porque o tempo inteiro, o tempo todo, do ministério de Cristo era ensinar. Então Jesus já estava prevendo que eles iriam pegar na frente, então Jesus estava ensinando. Quando vocês tiverem dúvidas, pergunte qual tipo de demônio. Porque dependendo do tipo de demônio, é um tipo de ação contra. Aí ele fala assim, qual é o teu nome? Ele fala, Legião, porque somos muitos. E aí os demônios pediam o quê? Que Jesus não enviasse fora da província. Os demônios estavam rogando a Jesus, não nos envie fora daquela província. Por quê? Porque o território que o demônio já tinha dominado, ele tinha o quê? Legalidade de ir e voltar a hora que eles quisessem. É como se fosse assim, uma casa, aqui é a minha casa de veraneio. Então eu entro e saio quando eu quiser, porque é minha possessão. Meu Deus. Então o que ele fez? Ele falou assim, olha,
já que eu preciso sair de um corpo, tá? Eu preciso de outro corpo para poder fazer o que eu vim fazer, que é matar. Então Jesus permite que ele saia do homem, entre nos porcos, e todos os porcos foram precipitados. Saram no abismo e todos os porcos morreram. Porque grande era a fúria daquele demônio contra aquela região. Só que tem um detalhe. Quando depois, versículo 15, Jesus é convidado a se retirar daquela cidade, porque os porcos eram animais imundos, né? Mas dava lucro para aquela cidade. Então, como eles tomaram prejuízo, eles falaram assim, ó, Jesus e os discípulos fora da cidade. Por quê? Para muita gente é melhor manter a opressão do que a libertação. É muito mais, Jesus, é muito melhor manter uma indústria por trás de alguns, né, pseudo-transtornos do que realmente trazer a libertação total. Então, versículo 15 diz assim: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O homem já estava vestido, calmo e falando normalmente. Normalmente. Qual foi o remédio que esse homem tomou? Qual foi a terapia que ele fez? Qual foi o acompanhamento clínico que ele teve? Nenhum. Jesus chegou, resolveu e libertou aquele homem. Então, Jesus, ele quer libertar o homem cativo. Ele quer libertar o cativo. Só que aquele homem, por ser liberto, porque, queridos, se aquele homem, um corpo, coube uma legião, misericórdia. Olha como aquele homem sofria. Família sofria. A geração dele sofria porque ele era conhecido na região. Todo mundo apontava. O inimigo ele não quer somente se apossar, ele quer humilhar, ele quer denegrir a imagem, ele quer colocar a pessoa em submissão, subjugado àquela situação de opressão. Só que quando esse homem é liberto, ele quer ir atrás de Jesus. Jesus fala assim: não, volta para tua casa, para tua família, e diga e declare e fale quão grandes coisas fez o Senhor por você. Amém. Então eu sei que essa live vai alcançar muita gente. E eu sei que em nome de Jesus pessoas serão libertas. Eu não sou contra, falo de novo, um tratamento terapêutico, um tratamento psicológico, um tratamento com a medicina. Eu não sou contra, não sou ignorante, e a nossa irmã também não é, que ela é da área, ela é uma profissional, eu sei que ela é competente naquilo que ela faz, mas ela conhece o outro lado espiritual. E aí, Efésios 6,10, Paulo falando categoricamente, ele diz assim: irmãos, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele vem descrevendo: tomar o capacete, blinde a sua mente. Uma mente saudável, ela tem condições de repreender a seta que vem. Porque pensamento não tem como você dizer assim: olha, eu não vou pensar nisso. Você pode até pensar, mas não deixe esse pensamento multiplicar na tua mente. Repreenda o medo. Ah, eu tenho medo porque as notícias que você ouve e vê estão, sabe, dominando a mente do ser humano, que eles escutam um barulho, já pensa que é assalto, que é sequestro, que é morte. Porque as informações chegam a todo momento e a tua mente tem que estar blindada. As nossas emoções têm que estar blindadas. Porque não é uma luta constante, diária. Mas você pode vencer isso. Você não pode deixar o inimigo dominar a tua emoção. Porque, querido, se
você deixar o inimigo dominar o teu território, que é teu coração e tua alma, acabou. Só Jesus para te tirar do cativeiro. Então a gente precisa o quê? Diariamente se encher de quê? Da palavra. O crente que não ora, ele é um alvo fácil. O crente que não lê a Bíblia é um alvo fácil. Tem que jejuar, tem que renunciar. Aquilo que eu não quero, eu quero fazer. Não vai fazer porque vai trazer prejuízo. Olha a palavra que você declara. Olha o que você ouve, porque a boca é perto do ouvido. Tudo que você declara, você absorve, a tua mente vai, captar. Quer ver uma coisa? A nossa amiga psicóloga pode concordar aí. Eu sei que ela é da área, eu estou falando porque eu sou meia leiga, mas é o que eu falo, a gente escuta e lê uma pouca coisa. Se você não gosta do amarelo, mas se você compra um vestido amarelo, você vai estar sempre vendo vestido amarelo o tempo todo, que aquilo vai chamar a tua atenção. Não é assim? Porque aquilo que você o quê? Vai prestar atenção. Então, queridos, em nome de Jesus, as más conversações corrompem os bons costumes. Começa a falar de coisa boa. Começa a pensar coisa boa. Eu nunca vi tanta gente oprimida com pensamento de suicídio. Aí você fala assim, por quê? Porque Setembro Amarelo é um mês para quê? Para prevenção do suicídio. Aí quando o mês de setembro entrou, começou. No TikTok, no Instagram, vídeos de pessoas tirando a vida. Tirando a vida. A vida é um dom de Deus. Aí você fala assim, mas irmão, a senhora não sabe a dor que é. A dor que se sente na alma. A dor. Aí vamos lá. Quem é super-homem aqui? Ninguém. Nem super-mulher. Se você pegar a Bíblia, se você pegar a palavra, você vai ver homens e mulheres angustiados, preocupados. Mas sabe o que eles faziam? Oravam. Aí tem muita gente que fala assim, mas Elias pediu a morte. Porque o nível de estresse dele era muito alto. Jezabel queria matá-lo. A pergunta é, Elias se matou? Não. O que ele fez? Ele obedeceu à voz de Deus. Sai dessa caverna, vai em Sarepta, porque eu já determinei uma viúva para te alimentar. E se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus? Sabe quem se matou? O rei Saul. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. E sabe o que ele fez? Porque eu vou falar, o suicida não acorda assim, eu vou me matar hoje. É assim? Não. Não. Tem um caminho até chegar ao ápice. Depressão tem um caminho. Tem um caminho. Tem um começo. Tem um ponto de partida. E é nesse caminho que Jesus quer encontrar você. Amém. É verdade. Irmão, mas eu perdi. Eu perdi uma irmã tem 1 ano. Eu sou caçula de 5. Perdi pai, mãe, sobrinho. Um sobrinho com 17. Um sobrinho com a minha idade, 42 na época. Perdi família, né? Assim, meu pai, minha mãe. Mas uma coisa que eu não perdi foi a fé. Sabe por quê? Porque eu sei. Aí vai dizer assim, irmão, a irmã é soberba. Não. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Aqueles que se foram estão em Cristo. Foram em Cristo, um dia eu vou achar. Gente, se eu não colocar a minha esperança em Cristo, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando, se a nossa esperança for na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens.
Se eu for esperar só aqui, a minha, a nossa salvação é muito superior. Aí você fala assim, ai, mas agora eu tô na carne. E a carne é pra... Porque sempre tem um argumento, né? A carne é pecaminosa. A carne precisa. Gente, a carne precisa, mas olha só, você tem a mente blindada. Então a mente blindada pode vir o pensamento, mas você repreende. Você tem autoridade. Sim. Então, emoção te dominar. Ah, irmã, não tem tristeza? Tenho, tenho. Às vezes eu fico chateada, sabe assim, estressada, igual a você. Mas sabe o que eu faço? E às vezes a Gleides, a minha amiga, ela sempre, ela tá entrando aqui na live, e é uma coisa interessante. Você pode até ficar estressada, não tem problema nenhum. Mas você tem que pensar assim, ó, eu faço parte de um reino que nunca terá. E o que Jesus Nunca terá fez fim. por mim é algo muito mais além, transcende todo entendimento. Sabe por quê, querido? É de tijolinho em tijolinho que o inimigo vai dominando. É É uma verdade. coisinha aqui, é uma internetzinha ali, é uma legalidade aqui, né? É uma bebidinha ali. Ai, irmão, mas isso aí, se você abrir a legalidade, ele vai me de Gadara, ele é um exemplo para nós. Como Sim. exemplo? Que a Bíblia diz que tem legiões, tem castas de demônio, tá? Aí você tem lá em Mateus, eu até anotei aqui para eu não esquecer, Mateus 17, 21, aquele jovem lunático que uma hora o diabo jogava ele no fogo, outra hora na água, né? E aí os discípulos não puderam expulsar. Aí todo o pai, mas meu Deus, mas os seus discípulos. Aí Jesus olhou para essa caixa de demônios só com jejum e oração. Aí Jesus, outro ensinamento, que tem demônios que não sai assim, ó, sai em nome de Jesus, não. É só com É. jejum e oração. Por que, que o jejum é tão importante na vida espiritual? Porque ele mata a sua carne. Não tem um jejum intermitente? Vai Uhum. desintoxicar o organismo, não é isso? O jejum É verdade. intermitente, ele desintoxica o organismo. Para quê? Para limpar. Não é isso, doutora? Para É limpar, não é verdade. isso? Se eu estiver errada, você pode me corrigir. E isso traz o Não, quê? Um benefício corporal. Se eu sou tricotômica, a minha carne está sendo purificada. Obviamente, o meu espírito e minha alma também. também. Por quê? Porque os três estão em mim. Os três estão em mim. Eu estou viva. Então, depois do jejum, o meu espírito e minha alma vão se fortalecer. É por isso que o É verdade. jejum e a oração são duas armas poderosíssimas contra as astutas ciladas do diabo. E É, poucas irmã? É. pessoas usam armas. Foram deixadas para nós usarmos e poucas pessoas usam. É, só retificando, tá falhando. Tá Tá vendo? falhando o meu, Selma, tá falhando o meu. Só retificando aqui, dando uma fechada do que nós estamos falando aqui hoje, relembrando, nós estamos falando da tricotomia do homem, para quem chegou depois. Nós estamos numa live especial de Setembro Amarelo e essa live ela trata do espírito, alma e corpo. Já foram feitas 3 lives a respeito da mente, tratando a mente. Hoje nós estamos falando do espírito. Nós Exato. não estamos aqui para incentivar ninguém a largar terapia, ninguém a largar tratamento. Nós estamos Não, falando do mundo espiritual e discernimento, que é exatamente. necessário. Nós viemos ter discernimento, porque aqui a diaconisa falou a respeito do endemoniado gadareno, que era algo muito gritante, algo muito visto, muito notório, mas às vezes é uma coisa muito sutil.
Às vezes é algo que está te enganando até mesmo os médicos. Os médicos, ora falam que é uma coisa, ora falam que é outra, faz um rastreio, é uma coisa, faz outro rastreio, é outra coisa. E no final das contas, para quem tem ali um discernimento espiritual, sabe que aquilo ali não é natural. Então, a diaconisa estava falando a respeito, né, do mundo espiritual, que ela tem ali a sua experiência e tudo mais. Sim, Eu não vim de um lar cristão, eu vim de um lar. Eu cresci num lar cristão, mas a minha mãe, ela era espírita. Eu tinha 3 anos quando ela se converteu. Então, eu cresci na igreja uhum, conhecendo os dois lados. Minha mãe sempre me sim, explicando o mundo espiritual para o lado, né, do Senhor, da palavra de Deus, do céu e sim, aquela questão que a gente já sabe. Mas ela também tinha o conhecimento do lado do inimigo, o que o inimigo tenta fazer com nossas vidas. Então, eu, nesse sentido, tive um privilégio de ter uma escola disso dentro da minha casa. sim, Então, assim, hoje minha mãe, graças a Deus, ainda vive e ainda ensina muita coisa pra gente, mas a gente teve como referências também a pastora Antonieta Rosa, nós íamos muito ali para Porta sim, das Ovelhas, que sim, eu morava próximo. Então, uma nós benção. tivemos uma escola. Então, eu trabalho sim com mente, trabalho, sou neuropsicopedagoga, mas tenham Uhum, ali, pela graça do Senhor, né, essas experiências e vivências do mundo espiritual. Então, o Senhor sim, me incomodou muito a não deixar de trazer esse lado aqui, né, nessas lives, com relação ao Setembro Amarelo. E sim, Diaconisa Silvana, acho que o nosso tempo está um pouquinho curto e a gente precisa estar fazendo a nossa oração. Senão a gente não amém, vai conseguir. amém. Porque senão a gente vai conseguir É, encerrar que dá. amém. Eu normalmente me empolgo muito, a live cai e eu É, tenho que fazer 2 lives. oh meu Deus. Eu só queria Eu me finalizar, empolgo. Tá. eu também. Eu só queria finalizar para você que está acompanhando a gente, depois você lesse lá em Daniel 4:33, quando Nabucodonosor perde a consciência por decreto de Deus. Ele Meu come Deus. capim, fica, vai morar na rua, né? Vai morar na rua, cresce pelo, cresce garra, porque ele fica 7 anos como um animal. Aí a Bíblia diz que depois de 7 anos a consciência dele volta, tá? E ele retoma o seu reinado. Então, assim, tem várias linhas de segmento, né? O próprio Deus, nesse caso, Nabucodonosor, deu um decreto para ele. Por quê? Tudo começa na mente. Então, o conselho, né, que eu dou, que a nossa amiga também, blinde a sua mente. Blinde a sua mente. Oi, minha linda Márcia Teixeira, um beijo. Te amo. Blinde a sua mente, era psicóloga também. Blinde a sua mente, deixe Deus ser Deus na sua vida, tá? E principalmente, fique atento aos sinais. Qualquer sintoma que você sinta que é do corpo, né? Procure uma terapia. Principalmente quem perde parente, filhos, né? A questão do Sim. luto. Isso é Luto. muito bom você procurar uma terapia, uma ajuda, né? Porque eles vão identificar, vão cuidar, até mesmo para você desabafar. Que aí o psicólogo, ele, né? Aquela coisa da ética, não vai falar para ninguém, aí fica ali no consultório. E aí você tem essa liberdade, né? De falar, é muito bom. Só que também, é que eu falo, o inimigo ele é aproveitador. Ele se aproveita da sua dor. Eu falo E ele a começa a mesma coisa. maximizar uma coisa que é pequenininha, fácil de resolver. Ele bota Uma gripe. Se fermento. a pessoa, Diaconisa Silvana, não vigiar, Sim, principalmente quem tem ministério, é ativo, está sempre pregando, ministrando. Aí sim. vem um resfriado, uma gripe, é normal, isso dá em todo mundo. Normal. Mas quando começa a
desperdiçar o tempo, não funciona, remédio não passa, a pessoa não Uhum. levanta, opa, tem uma coisa errada. Tem que Exatamente. fazer efeito remédio. Então, Exatamente. vigiar é estar ligado nessas questões. E eu falo exatamente o que a senhora fala: o inimigo é aproveitador. Aproveita daquilo que nem é dele, né? Porque ele não tem É isso nada. aí. Nem casa ele tem. Então ele tem que procurar o quê? Ele procura a quem possa tragar. Por que ele procura quem possa? Porque não é todo mundo que ele consegue. Não. Veja bem, ele procura quem possa tragar. A Bíblia não diz que ele vai tragar todo mundo, a Bíblia não diz que ele vai destruir todo mundo. É quem abrir o precedente, é quem abrir a legalidade. Por quê? Só entra na minha casa se eu abrir a minha porta. Se eu não abrir a minha É. porta, ninguém vai entrar na minha casa. E a casa é individual, é você. O diabo só tem acesso porque você abre a porta. Entenda isso. Ah, não, mas ele pode invadir? Pode invadir, porque ele é sem educação, ele vai querer meter. Mas, se você tiver uma blindagem, ele não vai conseguir. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai mudar a estratégia. Fique atento, a estratégia dele vai mudar. Por quê? Tem pessoas, se o diabo vier, né, e demonstrar o que é, você vai. Agora, se ele vem com outra roupagem de amigo, né? Daquela, não, vem aqui, eu tenho a solução, vamos ali, né, ver um negocinho, fazer um negócio. Então, muito cuidado, querido, porque o diabo só quer um corpo para usar contra nós. Ainda vou além, ele está dentro das igrejas, ele está manipulando quem se deixa manipular dentro das igrejas. Para quê? Para criar rebelião, para criar fofoca, para criar contenda entre os irmãos, porque um reino dividido não vai subsistir. Se ele encontrar divisão, minha querida, ele vai entrar naquilo ali, ó, e vai fermentar um negócio que é tão pouco. E outra coisa, o diabo faz você ouvir aquilo que nem o outro falou. É. Nem o outro. Quer ver uma coisa entre casais? O casal está discutindo. Pá, 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 pá. O outro falou, o diabo vem, distorce a mensagem, chega no teu ouvido com uma forma distorcida. Daqui a pouco vocês estão se agredindo, porque o outro nem falou aquilo, mas ele fez você entender assim. Tem muita gente assim aqui na live, com certeza. Aí você fala assim, rapaz, mas eu não queria falar isso. Aí, aí o outro fala assim, não, eu não falei isso. Não, mas você falou, eu ouvi. Irmão, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, se Deus pudesse abrir, assim, todo mundo olhar, numa hora dessa você ia ver a guerra que está tendo aqui por conta dessa live. Você ia ver a guerra que foi para mim e para nossa irmã, com certeza, entrar por esse caminho espiritual onde Deus está descortinando muita coisa. Tá? Ontem, só para ter uma ideia, ontem eu apareci com uma dor do nada nas minhas costas, do nada, do nada, do nada. Eu estava Meu até Deus. agora, meia hora, eu ia ligar para você e desmarcar essa live. Porque eu não estava aguentando de dor. Eu já tinha tomado comprimido, eu já tinha um monte de coisa. Eu falei, Senhor, tá repreendido isso, não tá normal, não. Olha, Faltando é, meia hora. Eu já ia ligar meu para você Deus, para desmarcar a live. creio Porque como é que eu que vou muitas fazer live com vidas, dor? eu creio Né? que essa live, não só quem está aqui hoje, mas quem vai assistir a gravação, que vai ficar gravada, Deus vai quebrar correntes e cadeias. Antes, Jesus. a senhora compartilhou, eu comecei aqui nos preparativos, meia hora antes, testando câmera, testando luz. Aí Sim, eu tô no meu quarto, eu sempre à noite oro aqui no meu quarto, a lâmpada sim. queimou do nada e a cadeira que eu estava simplesmente quebrou. Eu caí sentada. Aí eu falei pro Olha, meu filho, ainda bem que eu não estava no meio da live. meu Deus do céu.
meme. Aí eu peguei a cadeira dele, do quarto dele, do computador dele, para eu fazer, mas eu afundei, assim, a cadeira quebrou o assento e desci. Aí eu, Jesus, tem misericórdia. Na hora que a senhora mandou assim, tudo certo, eu ia responder, a cadeira quebrou. Olha isso. Aí tem Aí eu gente falei, que fala assim, ah, mas isso acontece. O diabo não não, pode nos tocar, mas toca de coisas. Coisas, mas ó. eu sou Matéria. tinhosa. Deus sabe que eu sou tinhosa. Em 2020, eu estava indo fazer, eu me preparei, estava indo fazer uma visita para uma pessoa que estava em depressão, uma mulher. Eu não a conhecia, eu fui convidada, eu pedi a direção ao Senhor, fiz jejum, 3 dias, fui na É, casa dela, mas mesmo assim, no meio do caminho, eu fui atropelada por um táxi que não me viu. Eu, no meu meio, eu levantei. Deus. Aí falei, Satanás, você não vai me parar. Fui lá, orei pela mulher, orei por Meu mim mesma, Deus, olha aí. me orei. E Deus foi ali trabalhando, não fiquei com sequela, não fiquei com nada. Foi meio a pandemia, ela estava no pico do lockdown, então ela estava muito desesperada. O marido tinha ido embora, os filhos abandonaram. Foi uma situação assim que eu fui lá mas o que me, assim, a certeza de que era algo de Deus foi quando 1 ano depois ela achou meu telefone, me procurou de todas as formas para dar o testemunho que ela tinha voltado para a igreja, estava ali Aleluia. firme, tinha voltado de fato, tinha largado os pensamentos suicidas. Então, assim, é tudo para a glória de Deus. E eu sou minha tinhosa. Não, tá Eu certo. Eu, Satanás, você tá, aí você, aí que eu vou mesmo. Exatamente. Outra no seu lugar iria desistir. Mas a gente que vai até o final, vai até o final. Porque a gente, Val, eu Até estou o dizendo assim, final. tem gente aqui na live também, mexe com o vespeiro, mexe com o ninho de víbora, e aí vai ser atacado. Mas ainda bem que o Senhor nos blinda, É sabe? Em todas verdade. essas coisas somos mais do que vencedores. Aí a pessoa fala assim: ai, mãe, tá vendo? É por isso que eu não me meto em sair. Minha querida e meu querido, você colocando a mãozinha lá ou não, o diabo vai querer te matar, meu filho. Do O mesmo diabo vai jeito. querer parar, não adianta. E outra coisa, o diabo só toca com a permissão do Altíssimo para dar testemunho para o crente. Quando o É, inimigo pensa que vai derrotar a gente, ele se engana, porque o que ele arma e Deus permite é testemunho de glória para na tua vida e na minha vida. é Entendeu? verdade. O povo Desde, fica com desde a medo. minha Quem tem primeira que live ter aqui, medo tem é ele, não é gente. testemunhos e Quem tem que testemunhos ter medo aqui que é o Senhor me ele. permitiu deixar. Graças a Deus. O Senhor Quem é tem que ter medo maravilhoso. é ele. É ele. É isso aí. Ele já Resistiu o perdeu, ele diabo já e é um ele fugirá de derrotado. vós. É isso aí. É Glória a isso aí. Deus, aleluia. Mas vai ter outras lives para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos Querendo conseguir o nos diabo reunir não, novamente. isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém, diaconisa Silvana. Mais alguma coisa? Não, tá picotando aqui, tá picotando ali, mas vamos seguindo. Vamos. Eu vou estar orando. Ou a diaconisa quer orar? Não, vamos, ora aí que depois eu vou orar aqui também. Vamos junto nessa manta aí, Vaz. Vamos junto. Isso aí. Eu inicio uma oração objetiva, mas eu Sim, creio que o Senhor está presente, o Senhor está no em ambiente nome de cada de um. Eu verdade. creio que o Senhor está mostrando o que Ele já está fazendo. Você que conseguiu chegar aqui, ficar aqui nessa live, Deus tem um propósito nisso tudo que foi dito, em tudo que você conseguiu ouvir. É um propósito de Deus e Ele já está trabalhando a seu favor. A live é mente blindada e eu creio que é vontade do Senhor que as mentes venham ser libertas, que mentes cativas hoje venham ser libertas. Então, eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um. E desde já, Senhor, quero te apresentar
pela tua Aleluia. misericórdia, pelo teu favor, pela tua graça, a vida de cada um, Senhor, que esteve aqui presente. Amém. Senhor, cada um, Senhor, que absorveu. Pai querido, cada um que se dispôs, Senhor, a ouvir um pouquinho da tua voz. Pai, a tua palavra Aleluia. diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir. E quem está aqui, Senhor, nessa live, está se alimentando, Senhor, daquilo que vem do céu. Está se Aleluia. alimentando, Senhor, do rio cujas correntes alegram a tua cidade. Amém. Pai, que em nome de Jesus, nessa noite marcada, Glória a Deus. 11 de setembro, cadeias vão ser quebradas. Pai, que o Aleluia. inimigo venha bater em retirada na vida dessa pessoa. Pai, que todo espírito de engano, toda falácia, Senhor, tudo aquilo que tem trazido confusão à mente, tudo aquilo, Senhor, que tem colocado essa pessoa em dúvida. Ah, Senhor, visita Amém. mentes e corações nessa noite. Visita, Pai querido, e santos lares. Repreende, Em Senhor, nome toda a de Jesus. confusão, todo o ambiente, Pai Amém. querido, que está, Senhor, tentando Em nome manipular e de Jesus. confundir, Senhor, essa pessoa. Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que foi arquitetado. Ah, Senhor, olha aí, Senhor, a forca, Senhor, Pai querido, de Amã. Pai querido, que Mardoqueu não veio se render e o Senhor honrou. Pai querido e santo, que as estés, Senhor, nessa noite o Senhor possa também levantar. Pai, que o Mardoqueu, Senhor, que não se rendeu, Senhor, tu possas honrar também. Pai, que em nome de Jesus, tudo pecado venha a ser Aleluia. aniquilado e desfeito. Que o inimigo, Senhor, venha cair no próprio laço. Pai, que pessoas que aqui estão, Senhor, venham dar testemunho daquilo que o Senhor fez. Pai, toda Amém. dependência de medicamento, toda dependência, Senhor Jesus, emocional. Pai, que venha cair por terra nessa noite. Que teu Espírito, Senhor, venha ser o único, Pai querido, que essa pessoa venha ser dependente. Que ela venha ser dependente apenas da tua palavra, da tua presença. Que ela venha ser dependente, Senhor, da tua direção. Ah, Senhor, que essa pessoa não venha entrar onde o Senhor não entra. Não venha se assentar em rodas que o Senhor não Aleluia. chega. Não venha se Aleluia. colocar, Pai querido, a prestar o ouvido àquilo que não vem de Tem ti. Pai em querido e santo, blinda a mente, blinda o corpo, o nome de Jesus. coração, calça os pés. Ah, Senhor, nessa noite que o Senhor venha fazer algo diferente. Ministra aí, Aleluia. Senhor, nos corações. Visita a família. Repreende, Senhor, todo espírito de divórcio, todo espírito de separação. Em Pai nome querido, os lares, Senhor, que tem sido alvo, que tem sido atingido. Blinda as mentes dos casais. de Blinda as mentes dos filhos. Linda Converta o mesmo. coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Dê Amém. sabedoria, Senhor, na educação. Que os seus Glória pais, Senhor, venham educar, Pai querido e santo, com sabedoria. Ah, Senhor, sob a tua Aleluia. palavra, a luz da tua palavra, Senhor, que não tem erro, não tem falha, não tem variação. Pai, que em nome de Jesus, Aleluia. cada vida que aqui está, venha receber um presente especial da tua parte, venha ser Glória. alimentado e venha conseguir ter força para continuar. Pai Amém. querido e santo, depressão não é falta de fé, mas, Pai, é a fé, Senhor, que nos dá esperança. É a fé, Senhor, Glória que a nos Deus. faz continuar dia Aleluia. após dia. É a fé, Jesus, que nos faz levantar de manhã e Amém. ser grato, Senhor, ainda que pelo mínimo, por aquilo, Senhor, que nós achamos que está pouco, mas que nós viemos ter um coração grato todos os dias pela manhã, que nós Aleluia. viemos ser gratos Glória a pelo Deus. dom da vida, que nós viemos ser gratos, Senhor, porque nós estamos, Senhor, aí ainda de pé, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Em nome de Aleluia. Jesus, eu entrego cada um nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Senhor, em concordância com a tua filha, eu quero profetizar que todo vale de ossos secos ganhe vida nessa noite. Eu não sei, Pai querido, que horário que outras pessoas irão ver essa live, mas eu quero profetizar juntamente com a minha nesta live que, Senhor, o vale dos ossos secos, através da tua palavra, se levantarão um grande exército de pessoas saudáveis, um grande exército de pessoas equilibradas. Senhor, que a palavra
profética esteja nos lábios dessas pessoas que se levantarem. Levantem pessoas, Pai querido, dentre uma geração que muitos já se perderam, mas eu creio, Senhor, que nós somos instrumentos, Pai querido, usados por Ti na terra para proclamarmos a Tua palavra. Espírito Santo, visita o coração de cada um que está aqui. Visite, Jesus, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que toda força do mal seja neutralizada agora, na autoridade do nome de Jesus. O teu nome é sobre todo nome. E em ti, Pai querido, não há sombra de variação. Pai, repreende legiões, potestade, principado, príncipe das trevas. Senhor, envia anjos a nosso favor. Dê a voz de comando, Senhor, nesta noite. E que nenhum mal chegue à nossa tenda. Nos dê um restante de semana de livramento. Capacite a tua filha, Senhor, nos atendimentos. Continue usando a tua serva no consultório, Senhor, fora dele. Usa a tua serva com intrepidez, usa a tua serva com discernimento. Use, Senhor, continue usando a tua filha como canal de vitória para muitas pessoas. Que haja transformação de vidas através da vida dela. Guarda a casa, guarda a família, blinda a mente, blinda o coração. Que haja um romper, Senhor, espiritual a cada dia. Senhor, guarda aqueles que estão nessa live. Proteja-nos, Senhor. Que tenhamos uma noite com sono reparador. E que esse mês de setembro não seja, Senhor, um setembro para conscientização de suicídio, mas que seja um mês, Senhor, de manifestação do Teu Espírito em cada lar. Assim nós declaramos e profetizamos vitória em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Glória. Aleluia. Meu Deus, assim nós concordamos. Aleluia. Declaramos, crendo na vitória do povo de Deus. Glória a Deus. A vitória é nossa, pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Minha linda, muito obrigada por você ser um canal de bênção para muita gente. Creia que teu ministério não é somente para cuidar da mente, mas é também para cuidar da alma. Falhou. Da alma. Deus vai continuar te usando. Amém. Em breve a gente vai se encontrar para a glória de Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada a cada um que ficou até aqui. Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Diaconisa Silvânia. E amém, até a próxima. Quem ainda não viu, temos outras lives gravadas aqui no perfil. Um beijo. Amém. Fica com Deus. A paz, um beijão. Paz a todos. Amém. Paz.